Olá, bem-vindo ao podcast São Sebastião Vozes da História, um espaço onde compartilhamos memórias, histórias, saberes e identidades do nosso território. E hoje o nosso episódio está muito especial, porque eu vou conversar com uma mulher que dedicou a sua vida à educação em tempos desafiadores. A nossa convidada é a professora Maria Helena Torres Santos. Bem-vinda, professora. Muito obrigada por aceitar o meu convite para participar do podcast. Obrigada, digo eu. E, para começarmos, eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho onde você nasceu e como foi a sua infância em São Sebastião. Eu nasci na Ilha Bela, na casa dos meus avós, na prainha do Julião. Mas vim para cá com 4 anos de idade, para São Sebastião. Nós mudamos para cá com 4. Minha infância foi muito boa aqui em São Sebastião, porque naquela época todos se conheciam, a maioria, todo o povo do lugar, as crianças havia uma escola que era o Henrique Botelho, então todo mundo estudava ali, pobre, rico, branco, preto, não tinha distinção. Então nós formávamos uma família aqui em São Sebastião. Muita árvore havia na cidade, a gente vivia subindo nos pés da goiabeira, da mangueira para colher frutos. Era uma vida muito gostosa. As praias aqui na frente, tinha praia aqui na frente, muito banho de mar, muito mergulho da chata. A chata era uma barca que era encalhada ali na frente da cidade. Enfim, a minha infância, eu não posso me queixar, foi excelente. E como surgiu a ideia de se tornar professora? E como eram também os cursos na época, os cursos de formação? Olha, na realidade, minha mãe já lecionava na ilha, ela era professora leiga. Então já vem de geração. E eu, desde criança, eu tinha essa vocação. Então, como não tinha irmãos, que eu sou filha única, eu me juntava com meus primos, Paulo Julião, o Zé Carlos, o irmão dele. E minha mãe comprou um quadro negro e a gente brincava muito de escolinha. E eu sempre professora. Toda brincadeira que tinha, uma escolinha, eu com 9 anos, 8 anos de idade, eu era professora. Então, eu acho que já era vocação para isso. Então a sua mãe já era professora? Era, ela não era formada, prestou concurso, na época era assim. E ela deu aula muito tempo na Praia do Julião, lá na ilha. Entendi. Tanto que tem uma escola lá com o nome dela, Ana Leite Julião Torres. Olha só, sabia. E a sua formação? Onde você estudou? Como é que foi? Quando você se formou? Então, o primário eu fiz aqui no Henrique Botelho, da Rua da Praia. O ginásio aqui onde é a prefeitura hoje, né? Fiz 2 anos em Caraguatatuba, porque aqui não havia. E depois fiz os últimos anos aqui no ginásio, onde é a prefeitura. E depois, aqui não tinha mais estudo para nós. Meu pai me pôs em Taubaté, num pensionato de freiras, e eu fui fazer a escola normal lá. A escola que eu me formei, Escola Normal Monteiro Lobato. Muito boa. Colégio maravilhoso. Era Colégio Estadual Escola Normal Monteiro Lobato, em Taubaté. Era ali em frente do Bosque, na época. Olha só. Então, eu estudei 3 anos lá, minha formação de professora foi lá. Aí, voltando um pouquinho, né? Se você comentou que estudou em Caraguá. E eu lembro de ter entrevistado o ex-presidente da Câmara, Luiz Leite, né, o Zangado, que é o seu primo, aliás. E ele me contou algumas coisas muito divertidas sobre essas viagens de ônibus. Porque as mulheres iam num ônibus, né? E os meninos em outro. Mas quando quebrava, aí tinha que ir junto. E aí ele contava que às vezes os pais não deixavam a filha estudar por causa disso, né? Porque eles não queriam que fossem juntos. A senhora tem alguma memória dessa época, dessas viagens? Olha, era realmente uma bagunça só no ônibus, mas a gente parava, o ônibus, que era o ônibus velho, quebrava no caminho, a gente descia para pegar coquinho naquela reta do Porto Novo, e realmente era uma bagunça, mas tudo com respeito, né?
Não tinha nada de desrespeito. E a gente, às vezes, chegava meio atrasada na aula em Caraguá por causa disso, mas deu tudo certo. Eu ganhei 2 anos da minha vida que colegas minhas que não estudaram lá, porque os pais não deixaram, se atrasaram nos estudos. E eu, graças a Deus, com 14 anos já estava saindo do ginásio. Olha só. E com 17 eu já era professora. E depois de formada, aí a senhora retornou para São Sebastião. E em qual escola você foi lecionar? Qual foi a sua primeira escolinha? Então, eu voltei para minha casa, para o lar paterno, e logo já eu queria trabalhar. Aí peguei Marizias. E fui muito bem recebida pelo povo de Marizias, pelas crianças. Opa, chegou uma professora bem jovem. Tinha 18 anos, né? Ela bem jovem, aí já colheram goiaba, tangerina, que antigamente em Marizias colhia-se no pé ali na rua. A tangerina, as goiabas, e vieram trazer para a professora. E eu fiquei muito feliz lá, 2 meses na escola Dulce César Tavares. Mas eu fiquei doente, né? Tive um problema de saúde. E aí, naquela época, o meio de comunicação era só telégrafo. E eu morava na casa de um telegrafista, seu Pedro Fidêncio. E eu estava malzona, sabe? Tive um inchaço, um mal-estar. Aí o seu Pedro passou um telegrama aqui se comunicou com o telégrafo daqui, era Bernardo Cardim, marido da Cicinha. Nossa. E ele então chamou meus pais e meu tio José foi me buscar na Baleeira. Marizias, com aquele mar, com aquelas ondas de surfista, não sei como é que o meu tio conseguiu chegar lá. Aí eu perdi a escola, porque eu fiquei aqui me tratando, e a delegacia naquela época de ensino era em Mogi. Aí mandaram um casal de irmãos para Marizia, eu perdi a escola. Aí eu peguei, mas foi melhor para mim, eu peguei Toque Grande, que era mais perto e ganhava mais, porque era escola de emergência. Ah, é? Aí ganhava muito mais. Eu acho que a gente tem uma foto aqui. Tá ali a foto, ó. Onde era essa escola? Toque Grande? Era Toque Grande? Era um casarão antigo. Era, eu acho que é em Toque Grande. Quer ver, Márcio? Coloca essa foto de novo aí pra gente ver. Essa foto. Foi nessa escola que a senhora deu aula? Essa Toque Pequeno, dei aula aí também. Deu aí também? É. Olha só. E como? Bom, a gente está falando desses bairros na Costa Sul que hoje a gente pega o carro e vai rapidinho, né? Vai em 10 minutos. Mas antigamente não era bem assim, né, não. Professora? Não havia estrada, estavam planejando essa estrada Rio Santos. Então nós íamos de barco, pegávamos tempestade, para descer lá, o barco fundeava e a canoa vinha nos buscar a bordo. Então, uma vez nós chegamos com uma tempestade em Toque Grande, onde eu dava aula, e aí o pessoal não queria deixar eu descer. Inclusive meu namorado, que depois veio a ser meu marido, já namorava. Você não vai descer, ele dava aula em Boiçucanga. Ah, ele era professor também? Era, no começo era. Aí ele falou, ninguém não vai descer que você vai morrer nessas ondas aí. Mas eu era tão corajosa, agora não. Mas naquele tempo eu desci com os 2 camaradas e fizemos que nem um surf. Ele foi numa onda só, assim, ó. Meu Deus. E fomos para lá no Jundu. Sabe o que é Jundu, né? Sei. Aquele matinho ali que dá na praia. Numa onda só. Professora, não se mexa. E aí, numa onda só, eles foram até o Jundu. Jesus. Graças a Deus chegamos inteiros. Tudo isso para dar aula. Para dar aula. Aí morava lá. Não só vinha fim de mês para reunião. Entendi. É isso que eu ia perguntar. Como é que fazia, né? Porque não dá para ir todo dia. Não, morava lá. Morava na escola. Eu contratei uma empregada, porque não tinha água encanada. Então, ela ia buscar água na cachoeira e cuidava, limpava a escola para mim, fazia comida. Eu contratei essa senhora, mas depois ela foi embora para Santos, aí contratei outra, mas aí fiquei com medo de dormir na escola sozinha, fui dormir na casa de uma amiga que até hoje é viva, chamada Silvia, que é onde ela me tratou muito bem, só ia lá para dormir. Entendi. Passava o dia na escola e ia dormir lá. Então, em Marizias,
A senhora morou junto com na casa do telegrafista. São Pedro junto, Fidêncio. na casa do telegrafista. Isso. E depois em Toque Grande. Na escola. Morou na escola. E depois na casa dessa amiga, da Silvia. Só dormia lá porque eu tinha medo de dormir sozinha. A escola era afastada dos vizinhos. Entendi. E a senhora ia sozinha nessas viagens de barco? Você falou que às vezes pegava esse mar bravo, né? A senhora ia sozinha ou iam outras professoras? Não, íamos todas, desde Toque Grande até Barra do Una. Olha o barco. O São Manuel, inclusive, meu pai era o mestre dele. Depois meu pai saiu para entrar na balsa. Mas meu pai que pilotava esse barco aí. E esse barco que levava as professoras? As bananas para vender em Santos e as professoras iam na carona. Entendeu? Uhum. E quais professoras? Quem ia com a senhora naquele tempo? A senhora lembra o nome delas? Neime no Toque Pequeno, Marisa Barra do Saí. Era um monte. Silvio, meu futuro marido, em Boiçucanga. Eram muitas. Até Barra do Una. Ia descendo cada professora na sua praia. E essa viagem não devia ser assim uma viagem confortável, né? Porque era um barco para transportar bananas. Sentada ali no convés. E outra coisa, eu era muito Caxias, não gostava de faltar. Então, quando foi um dia que eu estava aqui e precisava ir, o barco não ia, não sei por que cargas d'água, o meu pai me levou na baleeira do meu tio Natal com um camarada só. Pegamos um temporal, sabe aonde? Onde? Na ilha de Toque Grande. Nossa. Quase morremos ali naquele mar do Bocaina, né, que eles falam. Na praia do Boqueirão, ali no Boqueirão, Bocaina. Aí pegamos essa tempestade e quase morremos. O meu pai não enxergava mais nada, ele já não sabia onde estava Toque Grande. E eu enjoando. Eu sei que meu pai era um antigo no mar, conseguiu voltar e chegar em São Sebastião sem morrermos. Nossa, qual era o nome do seu pai, professor? Era José Torres, mas chamavam de Juca Torres. Ele era mestre, ficou 40 anos na Marinha Mercante. E e no começo, quando a senhora ia dar aula, ele é que levava a senhora com o barco? Não era ele. Quem levava era o São Manuel, que ele era mestre, né? Mas depois, quando a gente perdia o barco, aí meu tio levava a gente pagava, ele ia na baleeira. Aí eu fico imaginando também essas comunidades, que eram comunidades pequenininhas, isoladas, aí chegava a professorinha, que era que eles recebiam? Teve alguma história divertida ou curiosa que a senhora pode compartilhar aqui com a gente? História como? Alguma coisa que aconteceu durante o período que a senhora estava morando com eles. Em Toque Pequeno, por exemplo, em Toque Grande, uma vez meu pai pediu que o barco da banana, na volta, me pegasse, né? Era um sábado. E tinha uma festa em um baile. Quando chegou a volta, o barco, ninguém quis me levar até o barco porque o mar estava muito bravo. Aí eu fiquei na praia chorando, porque eu queria de qualquer jeito, eu não ligava que deu onda, eu não tinha medo, mas não, professora, não dá. Aí um velhinho que chamava seu Adrião ficou com pena de mim, professor, eu levo a senhora a pé. Então ele me trouxe, ele e o neto dele, que era meu aluno, me trouxeram a pé de Toque Grande até aqui a minha casa. Chegamos de noite e eu ainda tomei banho e fui ao baile, que é a juventude, né? A senhora veio de Toque Grande até o centro. A pé. E a mata, e o Guaicá era uma mata fechada, só se ouvia o canto dos pássaros. E nós íamos a pé. Isso não foi uma vez só, não. Aí quando eu dei aula no Toque Pequeno, também, uma vez, eu vim a pé com um aluno de 12 anos. Aí, só eu e meu aluninho. Quando nós chegamos no meio da mata do Guaicá, essa mata era fechada, você não via ninguém. Aí tinha um homem sentado com uma espingarda no meio da trilha. Eu fiquei apavorada, ainda muito simpática, dei bom dia pro homem para ver se ele não mexia comigo, né?
Realmente, graças a Deus, não mexeu, mas eu corri tanto aquele dia. Nossa. E o meu aluno, eu dizia, olha para trás para ver se o homem não vem. Meu E Deus. nós corríamos, chegamos no Guaicá quase morto de tanto correr. E o homem lá sentado com as pingardas, não estava nem aí. Eu que estava com medo. Mas Porque imagina. agora, se fosse agora, você vê aquele caso da trilha de Marizia, É. aquela moça. Naquela época, graças a Deus, não tinha nada disso. E hoje, a senhora ainda é corajosa para o mar, assim? Não. Não é Hoje mais? não. Hoje eu não sou mais corajosa. Eu acho que eu passei tanto perrengue no mar que fiquei com medo do mar. É. Hoje em dia, sou muito pago para não ir no mar. E andei muito em cima dele. Professor, e assim, viver lá nessa comunidade? Porque ali eles sobreviviam da pesca, né, da agricultura. Para você foi fácil se adaptar a essa rusticidade da vida, né? Foi nesses fácil porque eu locais? sou uma caiçara que nasci lá na ilha, no sítio do meu avô, e já estava acostumada com essa vida de caiçara, de comer peixe, de comer frutos do mar, de comer farinha de mandioca. Então, para mim foi fácil. Todo mundo queria dar pensão para mim porque eu comia qualquer coisa, entendeu? Não tinha luxo. Então, talvez por eu ser da região, né? Não sei. Me adaptei muito fácil. O povo gostava de mim, me guardava um garapa, moía. Professora! Imagina, nem sabia que mais tarde ia ser diabética. Aí tomava garapa, café na casa de um, de outro. E assim eu fui vivendo lá, graças a Deus, muito bem com o povo. Eu acho que a gente tem uma foto aqui da senhora com a professora Marisa Orselli. Ali, ó, as duas lindas. Marisa dava aula no grande e nessa época eu estava no pequeno. Aí ela ficava, Maria Helena, vem almoçar comigo domingo. Eu ia a pé, punha um chapéu de palha e lá ia eu com uma amiga minha. A pé até a Toque Pedro para almoçar com Marisa. E ao vinho, ia daqui a pé namorar Marisa lá. Olha. Uma vez também o meu veio a pé de Boiçucanga, mas quase morreu. Veio a pé até Toque Grande para encontrar comigo. Mas cansou muito, porque era trilha antigamente, né? E a professora Marisa, ela nos deixou aqui, né, no início desse mês de maio, né? Uma grande amiga da senhora. Sim. Vocês se conheceram antes dela conhecer o seu Alvinho, né? Vocês estudaram juntas lá em Taubaté. Ela estudou junto comigo no pensionato de freiras. Quer dizer, morou junto no pensionato. E formou-se na mesma escola normal que eu. Só que ela estudava à noite e eu de dia. E vocês conversavam bastante, assim, sobre essas dificuldades das viagens? Vocês trocavam muitas figurinhas, assim, como professoras nessa época? Trocava. Era amigas. A gente conversava muito sobre... Eu ia na casa dela de vez em quando e a gente ficava recordando os velhos tempos. A gente era jovem, então tudo era lucro, né? Tinha saúde, graças a Deus. Às vezes ficava doente, mas logo ficava boa lá mesmo. Tomava aquele chazinho por lá e ficava bem. Professora, como eram as salas de aula nesses locais? Porque durante muito tempo, meninos e meninas estudavam em salas separadas. Mas eu imagino que nessas comunidades eram poucas pessoas, né? Tinha essa divisão. E também, como era assim, todos os alunos de diversas séries, né, estudavam juntos. Como que funcionava essa... Você sabe que às vezes até eu sonho, até hoje, que eu estou pegando uma escolinha de roça, porque na escola de roça a professora dava aula para 3 séries, ela sozinha dava aula para a primeira, segunda e terceira série. E a primeira série ainda era dividida em seção A, seção B, seção C. Então você precisava ser muito esperta para se dar conta da primeira, segunda e terceira série sozinha. Então você tinha que passar uma lição para uma classe, uma lição para outra, para você explicar uma coisa nova, uma lição nova para outra. Não era fácil, precisava ter muito jeito, muita força de vontade, gostar muito da profissão. Não era fácil. Não é? Imagino. Meu Deus. E dessa época, tem alguma lembrança que marcou a sua vida como professora? Algum aluno que tenha deixado saudades, mais saudades?
Olha, eu tinha os alunos ótimos, que deu pena porque não conseguiram, por serem pobres, não terem dinheiro, não conseguiram continuar os estudos. Eram ótimos alunos, tanto em Toque Grande, como no Pequeno, como em Marizias. E eu ficava com uma pena, né? Puxa, aqueles alunos podiam ser aproveitados, mas o que fazer, né? Não dava. Então, todos eles me deixaram saudades, né? Os levados. Uma vez, por exemplo, eu estava em toque, na hora do recreio, toque pequeno. O recreio era livre, brincava na praia. Daqui a pouco veio uma aluna, professora, o Messias era um aluno levado que eu tinha. O Messias pegou uma canoinha e foi a bordo do barco. Eu não podia fazer isso. E se ele morresse, eu era responsável. Meu Olha, Deus. eu fiquei quase doida na praia. Aí chamei ele conseguiu voltar. Então, isso me gravou bem, porque eu fiquei nervosa de ver um menino, pegou uma canoinha qualquer e foi para o mar, na hora do recreio. Olha só. Então, isso gravou, ele já morreu, esse aluno meu. E eu tenho um fato que eu vou contar para vocês, que isso gravou muito a minha vida de professora na Costa Sul. Eu dava toque pequeno. E meu pai um dia foi lá passar um dia comigo. Meu pai e minha mãe não gostavam. Eles achavam que eu ficava lá muito isolada deles, uma filha só. Então, de vez em quando, um ia lá passar um dia comigo. E nesse dia foi papai. Aí, nós íamos para cá, que era fim de semana, né? E lá, eles chamavam de jazigo. Você já ouviu falar isso? Não. Jazigo era assim, as ondas vinham, a canoa ia. Jazigo era aquele pedaço que a canoa pode ir sem perigo. Olha, empurra, que já deu o jazigo, entendeu? Você entendeu agora? Entendi. Então alguém, não sei se foi meu pai ou algum camarada, mandou empurrar a canoa antes da hora, empurrou em cima da onda. Eita. Aí a canoa fez 4 vezes. Meu Deus do céu. Encheu de água. E esse dia eu tinha ganho um monte de presente. Eles presenteavam muita gente. Eu tinha ganho uma galinha que eu vinha trazendo para casa, um saco de farinha, um cacho de banana. Que pena, foi tudo pro fundo. Vixe. E nós, por pouco, não morremos. Meu Deus. Graças a Deus, ficamos que nem pinto pelado. Mas íamos embora engraçada. Agora vivos, é engraçada. entendeu? Isso gravou muito a minha vida de professor. Meu Deus. Então, a canoa ficou cheia d'água, mas o camarada conseguiu chegar no barco e nós subimos depressa. Eu era jovem, eu subia no barco. Olha, toda molhada, meu pai também. Aí fiquei com pena porque a galinha morreu afogada, o cacho de banana morreu afogado, já o era. saco de farinha morreu afogado. Oh, mas meu Deus. nunca mais vou esquecer dessa história. E você falou uma coisa muito interessante, porque você era filha única, né? Muito jovenzinha, e os seus pais deviam ser pessoas assim, muito modernas para a época, né? Para deixar a filha e dar aula nessas comunidades, dormia lá, né? Como eles eram? Eles eram pessoas assim mais para frentex, assim, eram modernos ou Os meus pais não tinham alternativa? Eles acompanhavam toda a escola nova que eu ia, meu pai e minha mãe iam juntos. Eu junto para ver onde eu ia ficar, para conversar com o pessoal, para ajudar a arrumar uma empregada e ficar comigo em Toque Grande. No Pequeno eu não precisei de empregada, porque eu morei numa pensão na casa da mãe do Dico. Você conhece o Dico, né? Dico da Lala? O Dico da Lala. Eu morei na casa dos pais dele, o Dico era jovem. Também o Dico é marido da ex-vereadora Lala, né? Isso. Só para quem não conhece. Eu morei de pensão na casa dos pais dele. Então, lá não precisou de... Meu pai chegou, todo mundo conhecia papai, porque ele era mestre de barco, o Caiçara, todo mundo, seu Juca para lá, seu Juca para cá. No instantinho arrumei essa pensão. E ele me deixou como se fosse uma família.
entendeu? Era tratada como se fosse da família. Ah, então eles iam para Para ver conferir. como é que eu ficava. E Entendi. no Grande também todo mundo conhecia. Tinha gente que tinha trabalhado já com uma companhia dos ingleses junto com meu pai, então é tudo conhecido. Entendi. Marizia nem se fala que a mulher de São Pedro Fidência era muito amiga da minha mãe, dona Almerinda. Almerinda. Então, nas 3 praias que eu dei aula, o povo muito legal comigo. Não tenho nada a me queixar. Ai, que lindo. Eu acho que nós temos fotos aqui dos alunos na frente das escolas. E Eu já queria tive mostrar. visto as fotos, mas não são meus alunos esses aí, não. Não são, mas Não. eu quis colocar para as pessoas que estão em casa poder ver como que era, né? Como que os alunos, aquele ali, aquele menino do meio é um cadeirante, então ele está ali numa cadeira, Tem né? uma Bem foto que você mandou, que é improvisada. uma amiga minha, em Barra do Una. Ah, Maria é? Conceição Orselli. Cadê? Tem- Vamos que ver. ela Eu acho tá que tem junto uma com os foto. alunos. É uma. Eu também reparei que todos estão descalços. Ah, mas era pobreza, era muita pobreza. A maioria aquilo ali que botei, eles iam descalço. É mesmo, professora? A nossa região era muito pobre, então quem ia de sapato, como o meu caso, ou ou com um tênisinho, ou com uma sandalinha, ela é rica porque ela tem sapato. Então, era muita pobreza. Não existia chinelo, esse chinelinho de dedo na nossa época. Então, ou você tinha sapato ou ia descalço, entendeu? Entendi. Então, naquela época o negócio era feio, né? Não, depois que veio a Petrobras, que melhorou a nossa Da situação. década de 50, né? É, Então era uma havia década muita difícil. criança pobre. Então, eles iam mesmo descalço para a escola, era onde pegava a. Entendi. Eu acho que a gente tem uma outra foto também, que eles estão de uniformes, que eu também reparei isso. Aí eles estão com tudo, né, assim, de vestido. Aí, tá É, vendo? Aí Mas já também, tá todo mundo arrumadinho. tudo bonito, mas tá todo mundo descalço também, né? Então, Era tudo pezinho no chão. Tudo pezinho no chão. A maioria. Isso era normal, você via uma foto, tem uma foto da minha mãe com os alunos dela na ilha, aham, também tudo, tem umas 3 de sapatinho só, porque o inspetor ia lá, então quem tinha um sapatinho era para ir de sapatinho, mas não é para Entendi. gastar todo dia o sapato, era só quando dia de festa, quando vinha o professor, entendeu? que O aí inspetor. eles se arrumavam. Mas aí já Aí estão que vinham essas doenças, malária, briga, porque andava muito descalça. E não existia banheiro, então banheiro só na escola. só na escola. Banheiro só tinha na escola. Caramba, hein? E à noite, professora? Quando você não estava dando aula, não, à noite, sei lá, o período que você estava assim com a comunidade, né? Porque você morava lá. Como que ocupava esse tempo? O que vocês faziam? Então, em Marizias, foi a época que o prefeito daqui pôs luz, que acendia, se não me engano, às 6 horas da tarde e apagava às 10. Um motorzinho que funcionava das 6 às 10. Nesse período, a gente se juntava para jogar baralho, para passar o tempo, porque não existia televisão, né? Aham. A gente jogava muito baralho, né, em Marizias. E juntava os rapazes, as meninas, jogar com a professora jovem também jogava. Em Toque Grande também nós jogávamos baralho, sabe? A gente juntava uma meia dúzia para jogar, porque senão você dormia cedo, né? E no pequeno, já eles tocavam muito cavaquinho, o Dico tocava cavaquinho, o Flávio, viviam cantando, tocando ali na porta, no terreiro. Era muito divertido. Nossa. Cantoria, sabe? De cavaquinho, violão. Devia ouvir muitos causos também, né? De pescadores. Muitos causos. Muito causo. Aí contava o causa folclore, né? Uhum. Casos folclóricos. Na sua opinião, professora, assim, a educação, o que mudou? Mudou muita coisa? O que não deveria ter mudado? Você acha que eu não deveria ser mudado? Não, na sua opinião, você acha que mudou muita coisa? Desde a época que a senhora dava aula até hoje? Eu acho o seguinte, que quando eu dava aula,
nós dávamos aula na época, as famílias respeitavam muito a professora. Não ficavam reclamando, como eu hoje ouço dizer que os pais vão reclamar da professora, né? Não, a professora era autoridade máxima. A professora deu bronca, fez ela muito bem. Os pais apoiavam a gente em casa, entendeu? Então a gente educava na escola e os pais às vezes até batiam nos filhos se a professora reclamasse de qualquer coisa. Entendi. Hoje em dia que eu ouço falar não é assim. Eles vão mais pro lado dos filhos, né? É. E vão da parte da professora, na delegacia de ensino, não sei aonde, não sei aonde. Nosso tempo não. A professora falou, professora fala porque eles vão apanhar em casa. Então, às vezes, a gente nem falava para não apanhar, entendeu? Entendi. Então, eu acho que havia muito apoio da família, né? Entendi. A família apoiava muito a professora. A professora era a toda poderosa, entendeu? Agora eu acho que a professora perdeu muita autoridade. E por que você acha que aconteceu isso? Não sei. Também gostaria de saber. E para nós encerrarmos aqui o nosso podcast, eu gostaria de saber se você gostaria de deixar alguma mensagem para os professores, né, que estão nos ouvindo, né, como que estão na luta, uma mestra, né, que passou tantos desafios e enfrentou tantas coisas para dar aula, né, num período que era tão difícil o acesso às escolas. E eu gostaria de saber se você gostaria de deixar uma mensagem para eles. Pelas nossas mãos passaram meninos que hoje são médicos, são dentistas, são fonoaudiólogos, pelas minhas mãos, pelas mãos das minhas colegas, pedreiro, pintores, tem todas as profissões eu tenho que passaram pelas nossas mãos, entendeu? Graças a Deus, nós demos o nosso recado. Espero que eles tenham aproveitado as nossas aulas. Agora, a mensagem que eu passo para as colegas que hoje em dia estão na luta é que elas tenham paciência e coragem para enfrentar até o fim. Porque tem umas que, já quero até desistir que já ando cansada, entendeu? Eu acho que hoje em dia as professoras estão se cansando mais cedo, não sei por quê. Nessa época, eu acho que eu pelo menos não me cansei, eu gostava de trabalhar e queria ir e fazia questão de ir, entendeu? Vai para a costa, ai que coisa horrível de barco. Eu quero trabalhar, eu não me formei para pendurar diploma. Eu preciso ganhar dinheiro, meus pais não eram ricos, entendeu? Uhum. E também eu gostava da profissão. Depois que a senhora deixou de dar aula na Costa Sul, foi dar aula na Ilha Bela. Na ilha, e no Porto Novo. E depois eu ingressei, fiquei efetiva no Henrique Botelho. E aí se aposentou. Aposentei, não me aposentei no Henrique Botelho. Não? Aí fui pedir para ir para o Sene, porque a minha filha foi estudar no Sene. Sene era lá perto da tua mãe, lá no Porto Grande. Porto Grande. Lá que eu me aposentei. Quantos anos dando aula, professora? Eu dei 26 anos. Dei aula 26 anos. Mas teve gente que continuou até 30. Depois que você se aposentou, você sentiu saudades? Senti. Parece mentira, mas senti. Parece mentira, né? Mas eu senti saudade. E do que você sentia saudades? Do dia a dia, da convivência com meus alunos, com os colegas, era muito gostoso, sabe? As festas, eu era muito festeiro, gostava de fazer os alunos recitarem, cantarem, fazia a Anaíde, que faleceu hoje, eu e ela formamos um coralzinho muito bonitinho no Sene, onde eles se apresentavam nas festas, entendeu? Então, eu era muito festeira com meus alunos, ensinei muita música para eles, que eu gostava, entendeu? Bom, e depois a senhora continuou cantando, né? No coral, que eu tô sabendo. Tá certo, professora. Eu esqueci de perguntar alguma coisa que a senhora gostaria de falar? Ou não, eu perguntei tudo? Você perguntou tudo, sabatinou bem. Ai, que bom. Eu agradeço de você ter me convidado, porque é uma parte que eu quero ajudar na história da minha terra. Que fique gravado, né, para os que virão aí
um dia verem como era a nossa vida, bem mais sacrificada do que a deles. Porque agora a professora pega o ônibus e vai dar aula e volta no mesmo dia, na Costa Sul. No nosso tempo, a gente ia de barco, enfrentava Mar Grosso, descia na canoa lá, quase morrendo, porque às vezes a onda, numa dessa, podia virar a canoa, sei lá o que ia acontecer. E passamos por muitos perigos, né? Como eu te falei. Mas graças a Deus deu tudo certo, demos o nosso recado direitinho. Nossa, eu só tenho que agradecer. Tá bom. Muito obrigada mesmo por ter vindo aqui, ter compartilhado essa história, né, as suas memórias de uma forma tão generosa. Tá bom, eu que agradeço, tá? E nós chegamos ao fim do segundo episódio do podcast São Sebastião Vozes da História, com entrevista com a professora Maria Helena Torres Santos. E se você gostou, compartilha com os amigos e até o próximo. Tchau!